Você já ouviu falar de macramê? Esse é o assunto que eu trouxe hoje para você. O macramê é a técnica de tecelagem mais antiga que se tem conhecimento. Então a gente vai aplicar essa técnica hoje na confecção de um hanger. Para essa peça você vai precisar de 8 barbantes com 3 metros de comprimento cada um, uma argola de madeira e uma tesoura. Aqui eu já tenho os 8 fios cortados com aproximadamente 3 metros. Eu dividi eles ao meio e agora eu vou passar eles por dentro da nossa argola de madeira. Para iniciar o nosso trabalho, a gente precisa de uma amarração de segurança. Tá? Para essa amarração, eu utilizo aproximadamente assim, uns 50 centímetros do barbante. Eu desço o fio, contorno por aqui e volto por cima dele. Aqui a gente puxa por detrás de todo o emaranhado de barbante e vai circulando a nossa peça. Ó. Não precisa apertar muito, tá? Quando chegar aqui nessa argolinha, a gente passa a ponta do barbante por dentro. E aqui em cima a gente puxa. Ó, vem puxando, vai subindo. Essa parte aqui tem que sumir dentro dessa amarração. Antes de puxar totalmente o barbante, a gente faz um pequeno corte aqui, ó, deixa uma rebarba pequena, tá? E puxa até esconder essa ponta do barbante. Feito isso, a gente vai cortar essa sobra aqui em cima. Corta ela de forma rente. E aí, essa pontinha que ficou, é só você ajeitar com a mão que ela some dentro do barbante. Depois que fez a amarração, para dar início ao trabalho, a trança de macramê, eu preciso fazer 2 divisões, de 4 fios cada uma. Então a primeira divisão, eu procuro o centro da peça e divido 8 fios para cada lado. Eu venho pela lateral da peça, identifico os 4 fios que estão mais próximos de um lado e os 4 fios que estão mais próximos do outro. Então serão 4 divisões com 4 fios cada uma. Tá? O primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje, é o ponto mais conhecido do macramê, que é o nó duplo ou o nó quadrado. 4 fios posicionados dessa forma, 2 ao centro e 2 nas laterais. O primeiro fio da direita, ele vai por baixo dos 2 do centro. Então, se você lembrar aqui, formando uma letra D, por exemplo. E esse outro que está na minha esquerda, vem por debaixo aqui, ó, nessa sobra da letra D. E por dentro da letra D novamente. Eu subo aproximadamente aqui, ó, deixando 1 centímetro mais ou menos da amarração. Eu faço o mesmo movimento, mas ao inverso. Então eu coloco aqui, ó, faço assim, ó. Agora uma letra C, que vai ficar fácil de você memorizar. Volto com ele novamente por debaixo desses 2 fios e aí novamente o que está do lado direito passa por debaixo dessa sobra e vem aqui, ó, por dentro. Puxando aqui em cima, a gente tem o nosso primeiro nó. A gente vai fazer esse mesmo movimento naquelas outras divisões de fios que nós fizemos. Letra D de um lado, puxa a sobrinha por dentro. Faço a letra C e puxo novamente aqui por dentro e tenho mais um ponto. Após ter feito os 4, né, a nossa peça vai ficar assim. Aqui eu costumo fazer mais uma carreira, pelo menos, de nó duplo, tá? Para manter os fios no lugar. Eu separo 2 conjuntos. Eu vou desprezar momentaneamente os fios laterais, os fios da lateral de cada peça. Então eu tenho 4 fios novamente.
aqui eu vou repetir o que eu fiz nessas duas partes. Mais uma vez, um nó duplo. Eu vou proceder agora isso em torno da peça toda, até completar a volta. Terminamos essa primeira parte e a peça fica com essa sainha. Para você sustentar um vaso, você precisa formar aqui uma trama. Então, esse trabalho que a gente fez aqui em cima, de unir uma lateral na outra, a gente vai repetir ele, só que agora a gente repete ele com uma folga, um espaçamento. Eu coloco a primeira amarração aproximadamente aí 1/3 do tamanho total que a peça se encontra nesse momento. Eu sempre olho lá em cima, onde os fios estão, e desço devagar, separando já os fios até a altura que eu preciso. E aí sempre tomando cuidado para que fiquem na mesma altura. Após ter feito esses 4 nós, a gente vai prosseguir fazendo essa amarração. Esse vai e volta. Aqui embaixo agora a gente vai fazer a união dessas duas partes. Lembrando sempre de verificar lá em cima na minha peça, de onde o fio está vindo, tá? Para manter esse trabalho, tá, bem harmonioso, bem certinho, para a hora que você colocar o seu vaso de planta, aparecer essa trama, essa rede que a gente está fazendo agora. Vamos fazer essa união novamente. Pega aqui, ó, as 4 partes, despreza as laterais, os 2 fios descem e aí faz novamente o nosso nó duplo ou nó quadrado. Da mesma forma que a gente fez na parte de cima, agora a gente vai fazer na parte de baixo. Essa é a rede onde você vai encaixar o seu vaso. Essa distância aqui, do primeiro para o segundo nó, ela é importante porque ela define o tamanho do vaso que eu vou conseguir colocar nessa peça. Para finalizar, para eu dar segurança, eu preciso ir fechando essa trama. Eu preciso encurtar essa distância de uma emenda para outra na parte final, tá, da nossa peça. Faço novamente essa junção. Porém, aqui eu vou diminuir essa distância para aproximadamente uns 10 até 15 centímetros, dependendo da peça que você for colocar. E aí aqui a gente continua com o mesmo ponto, tá? O nó duplo. Aqui a peça toda vai ser feita, até o final a gente vai fazer com o nó duplo. A gente segue fazendo essa junção em torno da peça toda, como a gente fez nas sequências acima. Aqui a gente mantém a mesma altura. Procura manter a mesma altura, tá? Entre um ponto e outro, a mesma distância, e circula a peça. Aqui a gente já está quase finalizando a nossa peça. Para que essa trama fique mais juntinha, o que eu preciso fazer? Reduzir mais ainda a distância dos pontos na próxima fileira que a gente vai fazer de pontos. A gente vai fazer uma carreirinha bem juntinha, igual a primeira que a gente fez lá em cima no começo da peça. Você já consegue perceber que a peça não abre mais, tá vendo? Então você já tem aqui a segurança para pôr um vaso. Eu sempre faço, aqui na parte de baixo, exatamente o que eu fiz lá em cima na peça, aquele arremate. A gente apoia da mesma forma que a gente apoiou lá no começo, só retomando, ó. Passa o barbante por aqui, dá uma volta lá atrás, ó. E vem circulando e descendo ele pela peça. Em torno de 8 voltas aproximadamente já é o suficiente
para prender essa peça no lugar. Passo o barbante novamente por dentro da argolinha aqui que ficou para fora, puxo um pouquinho e aqui eu vou cortar um pedacinho, deixando aproximadamente 1 centímetro e puxar novamente da mesma forma que a gente fez lá em cima. Finalizar aqui cortando essa sobrinha. Para finalizar a nossa peça, a gente iguala aqui embaixo e corta tudo na mesma altura. Aqui você pode escovar a sua peça também com uma escovinha, essa escovinha de roupas mesmo. Agora que você já tem o seu hanger pronto, é hora de deixar ele mais bonito com uma plantinha. Abraça a plantinha assim, ó. Essa foi a opção de hoje que eu trouxe para você. A primeira dica para quem vai começar a trabalhar com macramê. Fique ligado, nos próximos programas eu trarei outras opções de peças para ser confeccionado com essa técnica. Até já!